Jackson anunciado, entrevista exclusiva com o secretário de esportes, o professor Silvio Lucas, e o supervisor de esportes, Jackson Baiano. Sejam bem-vindos, boa noite, secretário. Só ligar o microfone, por favor, secretário. Aí, sim. Boa noite, secretário. Boa noite, João. Boa noite a todos ouvintes da Litoral Sul. E vamos para a entrevista. Jackson Baiano, nosso amigo, supervisor de esportes lá da Secretaria de Esportes. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite aos ouvintes, boa noite, Mura, e toda a equipe da Litoral Sul. Muito bem. Secretário, vamos falar de uma notícia muito importante para as associações esportivas aqui de Paranaguá, que desempenham um trabalho muito importante em nossa cidade, que é o investimento de mais de 3 milhões em associações esportivas. Secretário, eu quero que o senhor inicie a sua fala já, né, falando desse investimento que é muito importante para quem depende, quem vive do esporte, que faz disso um lazer, também um modo de vida para as crianças e adolescentes em nossa cidade. Não, acho que também agora tem adulto, né, secretário, que o senhor vem anunciando aí nas suas redes sociais. Na verdade, as associações, algumas são sociais, né, que vão fazer lá, o pessoal chama de escolinha, né, que é as escolas de formação, e também tem incentivo para adultos, né. É importante esse dinheiro, é uma verba grande, né? Nós estamos falando de dinheiro público, por isso não é de um dia para o outro que acontece. Precisa passar por todo um trâmite, as associações precisam de toda uma documentação. Existe uma comissão, né, que é presidida pelo José Miguel, que acompanha todo esse processo, toda essa documentação. Porque nós estamos falando de dinheiro público, repetindo aqui. Mas é importantíssimo ter esse incentivo para poder ter, principalmente, a gente descentralizar o esporte, levar para os bairros, né? E as associações é que acabam fazendo isso desde lá de 2007, que as associações, acho que 7 ou 8, que foi quando entrou nesse processo de ter as associações para facilitar a vida do desenvolvimento do esporte, né? Porque quando eu incentivo a associação, eu facilito, porque é ela daí que vai ter que prestar conta daquela verba que foi destinada para ela, né? Com essa verba ela contrata professor, ela compra material, e então fica muito mais fácil para estar trabalhando e para incentivar o esporte, para levar para outros locais, que é o que a gente está fazendo, né? Certo. E como é que o senhor está vendo aí nesses mais de 100 dias, né, de gestão, o senhor à frente nessa pasta tão importante que é o esporte, e agora é juventude também, né? Jovens. Isso. Juventude. Como é que o senhor está vendo esse desafio para o senhor? O senhor que já é professor, é jogador de vôlei, está aposentado? É jogador ruim, né? Está aposentado. Se eu tivesse um técnico igual eu, era bom. Como é que o senhor está vendo esse desafio, professor? É um desafio grande, porque é uma pasta enorme, né? Quando você vai comparar o esporte com outras pastas, você vê que no orçamento o esporte é um dos menores. Isso em qualquer lugar, não é aqui. Em qualquer lugar. Quando você vai comparar, por exemplo, o orçamento do esporte com a educação, é nada, né? Quando você fica pensando. Mas a importância do esporte é gigantesca, né? Porque o esporte consegue chegar em qualquer lugar. E eu, com uma bola, eu consigo trabalhar com 20, 30 crianças, né? Em horários diferentes, inclusive. Até essa bola estourar uma hora, daí não dá mais, mas você precisa de outras. Mas ele é uma ferramenta social, a ferramenta social mais barata que existe é o esporte, né? Se ele for bem trabalhado, se esse dinheiro for bem gasto, ele vai atender muita gente. Nós pretendemos atender um número maior que 5 mil pessoas durante esse ano aí, dentro das associações, né? Nós vamos trabalhar para isso, para aumentar esse número, que era o número que a gente está recebendo, né? Então a gente tem que trabalhar para mais atendimentos. Certo. E como é que o senhor vê a prática de esportes aqui em Paranaguá? Vou deixar responder o Jackson. Você que é um amante do futebol, né? É organizador de vários campeonatos aí, e não é só porque ele está aqui, mas a gente sempre fala que ele é um dos melhores organizadores de futebol do litoral aí, sempre correto, sempre no horário. Como é que você vê, Jackson, a questão aí da prática do esporte, não só no futebol, mas em geral aí vem crescendo? Como é que você vê essa prática do esporte dos jovens aqui em Paranaguá? Crianças, adolescentes, adultos?
Então, Mura, depois que eu fui para a pasta da Secretaria de Esportes junto com o professor Silvio Lucas, né? Até então, meu forte era só o futebol, né? Sem conhecer as outras modalidades muito bem. Cara, tá bem bacana. O vôlei tá bem centralizado, o pessoal participa muito, né? Tanto os adultos quanto os jovens e crianças ali a gente convive e vê no dia a dia lá no ginásio, né? São 3 ginásios hoje que estão prontos para receber tanto o vôlei, né? E o handball. Aí tem o professor de basquete também. Então a gente vê várias modalidades trabalhando juntas, assim, e é um negócio fora da caixa, né? E o pessoal vem crescendo muitas associações em Paranaguá. E o professor Silvio vem dando atenção a cada uma delas aí para que elas possam andar da melhor maneira possível. Certo. Professor, o senhor já falou de muitos desafios. Eu quero que o senhor destaque assim, um ponto positivo, né? Tem vários pontos positivos, mas um ponto positivo que o senhor vê assim, na gestão do prefeito Adriano Ramos, em questão de deixar o senhor trabalhar com liberdade, sabe? Nessa questão aí da sua conversa sempre parceria com o prefeito, Câmara de Vereadores, como é que tá essa parceria? Isso é uma característica dele, né? Ele não deixa só eu à vontade, é qualquer secretário. Ele não fica me ligando para falar, não quero que faça isso ou faça aquilo. Ele me deu autonomia e eu sou responsável por responder pelos meus atos lá, né? Agora, esse é o ponto positivo, né? Ele não me cobra, assim... Censura, no caso? Não, né? nada. Nunca foi assim, né? É proposta dele, né? Deixar o secretário trabalhar e o secretário tem que dar resposta. Se não estiver dando resposta, aí acho que vai ter uma outra conversa com ele. Mas, por enquanto, ele está dando a liberdade, ele deu essa confiança, ele confiou no meu trabalho, né? E a gente está dando a resposta para ele aí. A gente agora começou semana passada com a ginástica, né? Que estava parada há mais de, eu acredito, uns 10 anos, simplesmente parada, né? Com um material caríssimo lá dentro daquela sala, fechado, molhando, né? Estragando. E não aqui criticando ninguém, que o que passou, é de agora para frente. Mas daí, de agora é trabalho nosso. Então foi limpo, foi colocado para trabalhar, está funcionando, tem professora, tem turma, está lotado as turmas, né? A gente pede paciência, inclusive, para as mães, para os pais, que todo mundo quer vaga, todo mundo quer pôr o filho. Só que é um piloto ainda, nós estamos começando, tem uma professora, 2 horários só, a gente já vai ampliar esses horários, então o pessoal saiba que nós vamos ampliar esse horário. Assim como começou lá com o Tifei e com o Chapinha, e não tinha horário depois das 6, nós já estamos conversando com eles para ter pelo menos 2 horários para depois das 6 horas, porque é o horário que muitos pais podem levar os filhos para esse treino, e independente da idade. Então nós estamos fazendo lá pelo menos até 14 anos, vamos fazer algumas turmas, né? E que o pessoal vai poder levar depois das 6 horas lá, tá um espetáculo. É legal você ir lá registrar também, o Tifei e o Chapinha lá. Segunda e quarta-feira nós vamos fazer um piloto lá, que é fazer aula junto com os pais. Os pais vão fazer aula junto com o filho ali, entende? É muito legal isso aí, você cria um laço muito maior, né? O pai tá presente ali também é muito legal. E quero parabenizar já os dois, o Chapa e o Tifê, são 2 profissionais de alto gabarito. Eu não conhecia os dois, mas eu acompanho lá, que eu sou chato, né, cara? Eu gosto de ir lá ver e tô sempre presente ali todo dia eu dou uma passada lá e dou uma olhada. Algumas vezes eles não veem, mas eu vou na ginástica e olho lá de cima, né? Não consigo ir ali, mas é muito bom. E a gente está tentando atender o máximo de pessoas possível dentro do Caranguejão. A garotada tem que usar aquele campo, né? Estão usando. Certo. Secretário, eu não podia deixar de tocar nesse assunto, né? Nós conversamos em off, né? Estamos falando de associações, inúmeras associações, eu não sei quantas mais ou menos associações tem no município. Nós não tem ideia assim de quantas pleitearam, mas certo. São 22 ou 23 que foram aprovadas, certo. Contempladas. Certo. Dentre uma dessas, tem uma que chama muito atenção, que chamou muito atenção, uma polêmica, que cresceu nas redes sociais na semana passada, que é a questão da associação do Juninho Pitbull, né, atleta mundial, né, de jiu-jitsu, e falaram que tem muitas pessoas, muitas crianças, jovens,
vai acabar, não foi aprovada, não tem mais a associação, não recebe mais apoio da prefeitura. Queria que o senhor esclarecesse esses fatos. Na verdade eu queria que o próprio Juninho tivesse aqui para explicar isso, né? Mas... Agenda dele também, tem, acho que agora é outra aula, né? Qual foi o motivo dele não ser contemplado? Isso era uma pergunta boa para a comissão, que avalia. O pessoal pode falar assim, mas você não é o secretário, você não sabe? Não, eu sou o secretário, mas eu faço questão de não estar na reunião da comissão. Para amanhã ou depois, pode pegar as atas, pode perguntar, eu não estou lá na reunião, porque eu não quero estar lá falando, não, quero que aprove esse, quero que aprove aquele. Não, isso não é meu papel. Né? Esse é o papel da comissão. A comissão é formada por decreto, é ela que faz esse tipo de coisa. Ela tem que ter autonomia, não pode ter dedo de ninguém lá. Nem se teve com a gente, não vai ter. Né? Agora, existem pontos que são julgados das associações que talvez a dele não aprovou, mas ficou como suplente, né? Uma reserva. Né? Agora... de maneira alguma a Secretaria de Esporte vai deixar desamparada essa garotada aí. A Secretaria vai se amparar, né, todo esse projeto para não ficar sem atividade. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Ninguém vai ficar desamparado. Certo. Então está esclarecido aí, né, a fala do secretário Silvio Lucas. Conversamos em off e ele prontamente falou, eu quero esclarecer. Está esclarecido. Outra hora a gente traz o Juninho Pitbull aqui para conversar conosco. Teve conosco várias vezes, parceiro da secretaria, tem um bom trabalho, atende muita gente. Eu acabei de ver uma matéria dele na Secretaria de Inclusão, né? Fazendo um trabalho lá. Então, também da Secretaria de Inclusão ele é parceiro. Então, eu não entendi vai ficar desamparado, que acabou, tal, não entendi. Bom, já está esclarecido pelo senhor, depois a gente faz o recorte, manda para as redes sociais também. 6 horas e 24 minutos. E para você, Jackson, como é que está sendo aí esse desafio na pasta de esportes, como supervisor de esportes? Você que, como eu falei, já vem um longo aí caminho no futebol, né? É questão agora de estar descobrindo, não, conhecendo, tendo conhecimento novos dos esportes. Você que é jovem, como é que faz, como é que é a sua situação de integrar aí, né? Futebol. Integrar junto com o professor Silvio Lucas aí, que é parceiraço, né? Gente boa demais. Com certeza, uma experiência muito boa, né? Como vem o professor falando, né? O Adriano também confiou na gente, no nosso trabalho. Mas a gente tá ali não só para promover o futebol, mas também para prestar atenção e dar um carinho especial para as outras áreas também, né? Tá sendo muito bom, né? A gente tá tendo novos contatos, criando várias amizades, né? Conhecendo mais um pouco das outras modalidades também. Isso daí é um negócio que faz a gente crescer, né? E evoluir, tanto como pessoa, quanto na vida profissional, né? E eu tô com um cara aqui do meu lado que entende muito, né? Não só do vôlei também, né, Silvia? Que o pessoal falou, Silvia é só do vôlei. Não, o cara entende também bastante de outras modalidades aí. E com ele é um ponto que eu tenho a dizer que é muito bom, porque é um cara que ele entende de tudo um pouco, né? E a gente pode estar amparado do lado dele. Certo. Professor, em uma entrevista, né, caminhando para o final da entrevista, uma das falas que o senhor sempre falou... Já está acabando? Já. Tem tempo. Vamos ter que voltar outro dia. Temos que voltar outro dia para falar vários assuntos, mas um assunto que me chama muito atenção quando o senhor fala é a questão de Paranaguá. Nós temos três ginásios, né? 3 ginásios. Tem a Arena Esportiva Albertina Salmão, que é fantástico. Temos o Joaquim Tramujas e o João Hélio Alves no Jardim Esperança. E o senhor falou ali do anseio de querer construir mais... Pelo menos mais 2. Tem que construir pelo menos mais 2. Antes, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui que eu estava lembrando. Pode parecer que não, mas algumas pessoas imaginam que sou eu que determino o dinheiro que vai para as associações, entende? E, inclusive, já teve essa fala, pois onde já se viu o professor dar esse dinheiro para a associação. Não somos nós que damos esse dinheiro para a associação, isso está previsto, né? Isso é previsto em edital, existe um orçamento na Secretaria de Esportes, né? E a única coisa que aconteceu foi que inclusive, por determinação do Adriano, nós não mexemos em nada no orçamento, em nada. A gente poderia ter chegado lá e falado, agora é 50 mil para cada um. Podia ter chegado lá e feito isso, é uma gestão nova, a gente vai começar,
né? Mas o Adriano, não, de jeito nenhum, professor, nós não queremos que mude nada, vamos de agora para frente. Tanto é que a gente só cresceu, a gente não diminuiu em nada. Mas claro que vai ter cobrança, é claro que vai ter fiscalização, é claro que nós vamos atrás de resultado, né? Nós estamos trabalhando para incentivar o Parnanguara, né? Eu disse algumas vezes que é legal ser campeão, mas é legal ser campeão com o Parnanguara. Eu fui campeão no vôlei só com menina daqui, não tinha nenhuma menina de fora. Fui campeão do Regional da Juventude só com menina daqui, não tinha nenhuma menina de fora. Todas feitas aqui, numa formação ali naquela quadra lateral, né? Então, se eu consigo, outros conseguem. Com a estrutura que tem hoje, e eu consegui numa época que eu ia atrás de tudo. Os uniformes, um que me dava, o tênis era outro que me dava, era assim que acontecia, né? E muito dinheiro do meu bolso, inclusive, todo mundo sabe. Então, hoje, com essa estrutura, consegue fazer assim. Então, a ideia é essa, incentivar o Parnaguara. Então, não é o professor Silvio que determina o dinheiro que vai para A ou para B. Lembrando que desses 3 milhões que você falou, ainda tem mais 1 milhão que vai para o Bolsa Atleta. Certo. Né? Mais um. Então, o incentivo aqui é grande. Então, tem sim que buscar trabalhar com o Parnanguara e tem sim que buscar resultado. Porque onde tem dinheiro tem que ter resultado. Certo. Se eu não me engano, secretário, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Um dos, por exemplo, essa associação ganha mais, mas tem que ver também se ela não representa Paranaguá fora do estado, fora assim, Brasil, né? Como tem os atletas que representam, cito o John Lineker aí, que é ex-atleta do UFC, tem esse requisito também, né? Algumas recebem a mais, só que elas têm um número maior de atletas, um número maior de competição. Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro é que as associações começaram lá em 2007 e 2008, mas todas elas cresceram. Todas elas cresceram. A grande maioria tem incentivo do município, tem incentivo do estado e tem incentivo do governo federal. Sim. Então eles não dependem só da verba, do dinheiro do município. Eles têm dinheiro de 3, no mínimo, e alguns patrocínios particulares. Alguma empresa ou outra ajuda. Então, as associações cresceram bastante. E se não cresceram, está na hora de crescer. Não pode depender só do dinheiro do município, né? Porque o município também tem N coisas a fazer com dinheiro público. É claro que o esporte é importantíssimo. Nós temos uma verba prevista lá de 4 milhões e 300. É um dinheiro bom? É muito bom. Mas ficaria melhor se ele fosse as grandes cidades que têm um número maior de pessoas, que existe um número maior de pessoas, geralmente eles têm uma média de 1% do orçamento deles. Nós não temos esse 1%. Se a gente tivesse 1%, seria espetacular. Mas é meta. O Adriano é bem aberto a isso, ele mesmo já conversou a respeito disso, ele já deve ter falado até em outras entrevistas que ele pretende aumentar, entende? Porque ele sabe que precisa. Então é bem tranquilo falar disso. E a outra questão que você levantou, que é os ginásios, se você for pensar, uma cidade desse tamanho, já com 150 mil habitantes, com mais de 400 anos, nós temos 3 ginásios oficiais, 3. Se a gente for contar em quadras, vamos falar que nós temos 6, né? Porque o Albertina tem 3, aí mais o Tramujas, mais o Hélio Alves, né? 5, né? Porque, é pouco. Muito pouco. Aí as associações que são incentivadas, por edital, elas são obrigadas a trabalhar em 3 lugares diferentes. Mas que lugares? Quando você vai pensar em lugares, que lugares? Então isso é outra coisa que o prefeito Adriano pediu, que nós estamos trabalhando nisso. Tem espaço na cidade, secretário? Então, estamos buscando esse espaço, estamos buscando parceria com o SESC, estamos buscando parceria com o Instituto Federal, estamos buscando parceria com escolas estaduais, estamos buscando parceria para construir novos ginásios. Nós precisamos construir novos ginásios. No caso, a parceria que o senhor fala com escolas estaduais é ceder a quadra? Ceder o espaço para nós daí. Certo. Nós vamos lá no Instituto Federal e falar, precisamos da tua quadra. Nós temos uma associação para treinar aqui, para você me empresta a quadra? Impresso, entende? E aí, nós queremos incentivar, estamos trabalhando para incentivar o esporte escolar. Que jeito? Né? Porque quando você vai pensar na estrutura das escolas municipais, inclusive, muitas delas não tem o pátio, só tem o pátio, né? Ou então, no caso que eu já contei várias vezes, eu fiquei 12 anos no CAIC dando aula no pátio,
porque o ginásio fechado. Abria algumas vezes, fechava. Abria outras vezes, fechava. Tá lá fechado o ginásio do Kaique, né? Então nós estamos trabalhando para quê? Para reabrir. Ah, ele tá com problema, vai cair. Se vai cair, derruba logo, vamos construir um ginásio, entende? A cidade precisa de locais para pôr essa garotada para praticar esporte. Tem que pôr essa garotada para praticar. Não podemos deixar eles soltos, podemos deixar eles livres, né? Tem que ocupar essa cabeça aí. E outra coisa que fala, a criança hoje está tudo no celular. Ele está no celular porque ele não conhece outra coisa. A partir do momento que ele conheceu o basquete, conheceu o vôlei, conheceu o futsal, conheceu o jiu-jitsu, o karatê, ele vai ter tempo para isso aí também. Certo. Secretário, 6 horas e 32 minutos, como o senhor falou, a gente não vai ser a última vez que o senhor vai estar aqui, com certeza ao longo desses 4 anos de gestão aí do prefeito Adriano Ramos, o senhor na frente do esporte, o senhor vai estar sempre conosco, é um secretário que sempre nos atende muito bem, não temos o que se queixar, não é nenhum secretário, sempre nos atende muito bem, né? Sempre trabalhamos com a verdade, sempre trabalhamos com a responsabilidade de levar uma notícia com credibilidade. Nós agradecemos o senhor. Quero, Jackson, primeiro pode deixar suas considerações finais. Tem visto algum outro campeonato? Já falando agora do Jackson, organizador, próximos campeonatos, você pode deixar para nós um spoiler ou não? Pode deixar. Dia 1º de maio, dia 31 de maio a gente começa já o 35 anos, o pessoalzinho de 35 aí. Opa, esse dá pra mim. Que quer participar, já dá pra estar se inscrevendo na competição. E dia 1º de junho a gente tem o Copa Empresas, o início do Copa Empresa. Então você que tem sua empresa, ou é funcionário dessa empresa e tem uma equipe de futebol, procura a gente também para se inscrever, que já tá encerrando as vagas. Essa é concorrida, hein? Essa aí é bacana. Essa pega fogo. Dia 7 de junho também começa Gol de Placa Cup Menores, Sub-8, 10, 12, 14, 16 e 18. Alto Rendimento Elite e Iniciantes Sub-8, 10 e 12. E no dia 19 de julho começa o Livre, Série Ouro e Série Prata. Certo. Antes do secretário Neto, questão das notas fiscais eletrônicas, que eu mandando aqui no nosso WhatsApp. Você que está trabalhando nesse negócio do Dia do Trabalhador, né? A gente está trocando as notas lá. Certo. Ela diz assim, ó. Eu tenho uma dúvida sobre o Dia do Trabalhador. Eu tenho somente as notas fiscais eletrônicas, mas consigo imprimir. Dá certo do mesmo jeito para trocar por cupons? Então, Moura, somente o cupom fiscal mesmo, aquele que sai na maquininha, aquele pequenininho, né, o tiquezinho, porque com esses cupons fiscais, não que seja o caso dela, as pessoas podem usar de má fé, né? Ela pode estar imprimindo e fazendo vários xerox dessa mesma nota e tá levando em todos os pontos de troca, né? Daí ela vai trocar muitos cupons aí e desfavorece as outras pessoas também. Certo, então tá respondido. Secretário, e os eventos aí, não só do Jackson, mas de outros organizadores do esporte aqui do nosso município, fomentam o turismo e ainda mais dentro do esporte, né? Ajudam a livrar pessoas das drogas, crianças das ruas. Aquilo que nós dissemos, né? O esporte é uma ferramenta social muito barata, né? E ela é prazerosa, né? Eu falo que o esporte ele só traz mídia boa. Se você pegar no mundo, o esporte só perde em mídia para tragédia do tipo morreu o Papa agora, entendeu? Ou tsunami, coisa assim, porque se for outro tipo de matéria, não perde, né? Inclusive o investimento em mídia esportiva é o maior que existe, né? Os maiores eventos do mundo são eventos esportivos, que são a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? Não existe evento maior que a Olimpíada e a Copa do Mundo. Então, e aqui não é diferente, né? Nós temos aí Taça Litoral, Patriotas está jogando aqui, amanhã começa o feminino, né? Sim, amanhã lá começa no João Hélio Alves. Nós tivemos aí que o maior sucesso foi os Jogos Escolares, inclusive tivemos um garoto que foi contratado pelo Maringá, exatamente, Tainan, né? Sim. A gente está fazendo uma conversa com ele para ver se a gente faz uma fala online que seja com ele, porque é espetáculo isso, né? Ele foi visto com imagens do Escolares, né? E foi contratado pro Maringá, estreou lá, parece que fazendo gols. Então, Paranaguá tem muito talento, né? Tem muito talento. O pessoal que foi representar lá no Paralímpico. Isso, Paralímpico, né? Então, nós saímos de lá com dois... os dois foram campeões lá, tanto o Vinícius quanto eu não lembro, teve um outro garoto agora, ele vai me desculpar, mas não estou lembrando o nome dele agora, mas o Vinícius e a Edileuza foram campeões, né? A Edileuza agora é a segunda no ranking. Até eu ia perguntar para a professora por que deve... É claro que é pontuação, né? Então ela ainda não é a primeira, mas ela tem recorde mundial já. Então,
Eu não sei se você sabe a história da Edileuza, né? Edileuza é espetacular. Edileuza foi recordista dos 100 metros. E dos 100 metros ela foi por mais de 20 anos no Paraná, recordista dos 100. E dos 400 eu acho que ainda é dela, não tenho certeza disso, ainda é dela, os 400 feminino, que foi batido lá em Maringá há mais de 20 anos atrás, né? E o Vinícius também, os dois na Petra, né? Os dois estamos trabalhando, inclusive, falei hoje com a técnica, com a Silmara, para a gente tentar ver se a secretaria consegue disponibilizar um modelo de Petra mais leve. Eles não gostam mais daquela bicicleta, aquele triciclo. Aquele triciclo que eles usam, que recebe o nome de Petra. E uma mais leve para eles poderem competir de igual para igual no Mundial. Porque certeza que eles vão conseguir vaga para o Mundial. Muito bem. 6 horas e 37 minutos. Secretário, deixa livre para o senhor fazer as considerações finais. Muito obrigado pelo carinho de sempre, atenção. E que Deus abençoe o senhor aí à frente do esporte. Eu que quero agradecer a vocês aí, sempre atencioso conosco. Dizer que concordando ou não, nós vamos te atender bem. Se um dia você não concordar com a gente, nós vamos continuar te atendendo bem. Isso é democracia, isso é você conseguir atender as pessoas. Dizer que nós estamos atendendo a qualquer momento que as pessoas estiverem lá na Secretaria de Esporte, nós vamos atender. Estamos trabalhando para fomentar o esporte cada vez mais nos bairros, né? Inclusive no Valadares, Porto dos Padres, Porto Seguro. Estamos trabalhando para que o esporte chegue nesses lugares, que é onde estão as crianças, né? E precisa chegar lá, tá bom? Então, eu que agradeço. Dizer que nós estamos lá cumprindo uma missão que o prefeito Adriano pede, né, que é atender todo mundo, fomentar esporte escolar e levar o esporte para toda a cidade. Muito bem, 6 horas e 38 minutos. Muito obrigado ao supervisor de esportes Jackson Baiano e também ao secretário de esportes, professor Silvio Lucas.